Messi é agora indiscutivelmente o maior jogador em atuação, certo? O cara já era lendário antes, e depois dessa Copa do Mundo então, ele entrou de vez na briga para ser o melhor de todos os tempos, embora ele ainda esteja atrás do Pelé, né? Mas assim, sem dúvida nenhuma, ele é um dos caras que tem um talento natural pro futebol. Ou será que não? Um jogo válido pela Champions League entre o Barcelona e o Olympiacos da Grécia, lá em 2017, talvez tenha revelado o segredo por trás da grande genialidade do argentino. Há mais ou menos 10 minutos de jogo, ele pega uma cápsula escondida em seu meião e leva à boca, sem que ninguém pudesse perceber o que era exatamente. Será que isso era alguma espécie de pílula secreta que dava a Messi uma vantagem sobre os adversários? Deixe seu like, se inscreva no canal e veja agora por que Messi tomou pequenas pílulas no meio de um jogo. Para começar, vamos ver o lance com mais calma. Olha aí o momento em que o argentino tira algo do meião e leva rapidamente à boca. Realmente, você tem que admitir que parece algo suspeito, né? Suspeito! Até porque o Messi faz assim tão rápido que parece que ele não queria que ninguém percebesse o que estava fazendo. Nessa mesma partida, o argentino fez esse golaço de falta aí. E eu espero do fundo do meu coração que a UEFA não bloqueie nosso vídeo por mostrar esse gol. Mas enfim, o ponto é que de alguma forma, aquela pílula fez algum efeito no Messi, porque do contrário, ele não faria questão de levar escondido dentro do meião e usar no meio do jogo. E nem adianta falar que aquilo era um doce ou algo do tipo, porque, bem, quem guarda um doce dentro da própria meia, né? Que nojo! Além disso, consumir qualquer coisa assim, como uma bala ou um chiclete, é proibido pela FIFA por causa do risco de alguém se engasgar. Mas os haters de plantão podem parar de criticar o Messi aí nos comentários, porque isso aí também não é nada proibido. Na verdade, essa pílula misteriosa não é nada mais do que glicose. E aí eu tenho certeza que você está pensando agora que já ouviu esse nome em algum lugar, certo? Provavelmente você ouviu essa palavra glicose relacionada a diabetes ou algo assim. Mas nesse caso, não tem nada a ver com isso, até porque, até onde sabemos, Messi não tem diabetes. Na verdade, a glicose é muito comum no meio esportivo, e não estou falando apenas do futebol. Atletas de alto desempenho usam essas pílulas de glicose para conseguir um boost de energia e geralmente fazem uso no começo de uma atividade física, que é quando os músculos absorvem melhor essa substância. E que os nutricionistas me corrijam nos comentários se eu estiver errado sobre como a glicose funciona em atletas profissionais. E obviamente, vê se não vai fazer isso aí por conta própria antes das peladas de fim de semana. O melhor é sempre consultar um médico, ou nesse caso, um nutricionista, antes de começar a fazer algo do tipo. Voltando a falar do caso de jogadores de futebol profissionais, os caras participam de várias partidas nas temporadas, algumas com um período muito curto de intervalo. Então a glicose ajuda a ter um gás a mais. E não, isso não é proibido pela FIFA. Só que a maioria dos jogadores que fazem esse tipo de tratamento usam as pílulas no intervalo do jogo. A Rádio Catalunha também explicou que no caso de Messi, pode ter algo a mais que faça o craque utilizar essas pílulas. Mas até uma questão de saúde e bem-estar do craque argentino. Recentemente, seu eterno rival, o Cristiano Ronaldo, viralizou quando fez isso aqui no jogo. A cena é meio nojenta só vendo assim, né? Afinal, o que esse cara tirou do calção e colocou na boca? Mas tudo indica que era o mesmo que Messi. Esse vídeo foi capturado nessa última Copa do Mundo, e nesse mesmo Mundial, o Messi era sempre visto mascando alguma coisa, que provavelmente é o mesmo que o craque guardou no meião lá em 2017. Será que esse é o segredo das lendas? Bom, falando ainda do robozão, esse meme ficou tão famoso que a Federação Portuguesa de Futebol teve que ir às redes sociais para explicar. De acordo com eles, aquilo que o Ronaldo colocou na boca era apenas um pequeno suplemento energético, então sim, provavelmente era glicose ou algo do tipo. Eles ainda falaram que o jogador não guardou isso nas suas roupas de baixo, vamos dizer assim, mas em um bolso interno no seu calção. Agora fica menos estranho essa cena, né? Ou não? De qualquer forma, o importante é que tudo é permitido pela FIFA. E mesmo que fosse algo proibido, a tecnologia antidoping hoje é tão eficiente que provavelmente os dois jogadores seriam pegos muito rápido nos exames antes ou depois das partidas. Como já aconteceu com vários jogadores conhecidos, como por exemplo o baixinho Romário. Pois é, até o Romário já foi pego no doping. E o caso dele é interessante, porque mostra como funcionam os julgamentos antidoping no futebol. Tudo aconteceu em 2007, ano do gol 1000 do baixinho. Romário foi suspenso por 120 dias após ser flagrado com finasterida, substância encontrada nos remédios para a calvície. O caso foi a julgamento e o atacante reconheceu o uso do remédio e teve a pena anulada, podendo voltar a atuar. Poucos meses depois, o baixinho se aposentou. Pois é, um homem não pode nem lutar contra sua calvície em paz. Mas enfim,
O ponto é que mesmo sendo pego no doping, o jogador não terá uma suspensão, caso não seja algo que o ajude a ter um desempenho melhor em campo. Ou quando é uma substância proibida, né? Como foi o caso do meio-campista Fred, aquele mesmo do Manchester United, e que estava na seleção brasileira nessa última Copa do Mundo. Ele foi flagrado no exame antidoping depois de uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo, entre Brasil e Paraguai. A substância era hidroclorotiazida. Eita, nomezinho difícil, hein? O problema mesmo é que essa substância mascara a presença de outras substâncias ilícitas. A punição da FIFA foi de 1 ano. Depois desse episódio, o jogador voltou ao Shakhtar, que era seu time na época, acabou se destacando, foi convocado para a Copa do Mundo da Rússia e partiu para o Manchester United. E o resto é história, né? E aí fica a pergunta, o que será que o Fred queria esconder em seus exames? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E claro, no caso do consumo direto de qualquer substância ilícita, o jogador é suspenso automaticamente e as autoridades são acionadas, como foi o caso do Jobson. O jogador atuava pelo Botafogo quando foi pego no exame, que apontou uma substância encontrada naquela coisinha que... Bem, tem um nome parecido com aquele refrigerante, a Coca-Cola, sabe? Eu não posso falar o nome aqui por causa do algoritmo do YouTube, mas quem entendeu, entendeu? Jobson admitiu o uso da substância proibida e foi punido pelo STJD. Se for condenado, Jobson pode pegar uma suspensão de até 2 anos, mas o clube não corre o risco de perder os pontos da partida. Do laudo é encaminhado ao STJD, o presidente do STJD aplica uma suspensão preventiva e abre um prazo comum aí também de defesa prévia de 5 dias. Inicialmente com 2 anos longe dos gramados. Depois, a pena foi reduzida e o atleta voltou em 6 meses. Mas no caso da pílula de glicemia, tá liberado pela FIFA e o Messi e CR7 podem ficar à vontade para tirar as pílulas secretas no meio do jogo. Tá, essa frase ficou meio estranha, mas enfim, não são apenas substâncias proibidas que fazem os jogadores serem banidos do futebol. Na verdade, algumas comemorações também são totalmente proibidas, e já existiram casos de jogadores sendo banidos do futebol para sempre. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela para conhecer essas comemorações proibidas. E claro, não esquece de dar uma conferida no link da 1xBet nos comentários e usa nosso cupom para dar aquela força pro canal e ainda ganhar muito dinheiro de bônus. A gente se encontra na próxima!